Sobre o despacho do Alexandre de Moraes acerca do convite de Trump para Bolsonaro ir na sua posse, eu estava achando estranho, porque oficialmente, nos sistemas do STF, não tinha nada dizendo isso. Mas já estava a imprensa toda comentando. Pensei, será? Como que a imprensa ficou sabendo antes dos advogados de Bolsonaro e dos meios oficiais que o Alexandre de Moraes já havia despachado sobre esse convite? Mas agora, né, chegou aqui a decisão, e nada melhor do que a gente ler essa peça, ela vem lá dizendo aqui, assinada pelo Alexandre de Moraes digitalmente. Trata-se de pedido da defesa de devolução do passaporte e autorização de viagem ao exterior de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está sem seu passaporte, né? Visto que ele estava nos Estados Unidos, retornou para o Brasil depois do 8 de janeiro, que é a peça principal disso tudo que envolve o inquérito, esse inquérito, né, sobre suposto golpe, sem armas, sem tiro, sem nada, só com senhoras. Mas o presidente Bolsonaro ele retornou dos Estados Unidos, ele foi à Argentina na posse do Milei, retornou e não deu nenhum indício de que estaria disposto a sair do país. Muito pelo contrário. Ainda fazendo fortes críticas a esse processo, né, draconiano que está ocorrendo, ele ainda assim se mantém firme aqui no Brasil para respondê-lo. E segue lá, então. Antes da sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória. Ou seja, né, o e-mail que eu recebi não valeu de nada. Então, talvez eu, tenha agora suspeitas de estar falsificando o documento, protocolando no STF, e a imprensa internacional inteira noticiando, sem que ninguém da transição do Donald Trump desmentiu o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante aqui. Pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Eu pergunto, quais são os documentos necessários? Será que é necessário vir num envelope especial, num papel de cartolina, algum detalhe suntuoso, ou assinado de próprio punho do presidente eleito Donald Trump? Um vídeo? O que seriam os documentos necessários? Porque todo mundo que recebeu o convite do Trump recebeu por esse e-mail daqui, que a gente vai falar mais adiante. O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado. 2 pontos. Aí ele fala aqui, né, o endereço, né, t47inaugural.com é o final. Mas esse e-mail daqui foi o que chegou para todo mundo. Todos que foram convidados pelo Donald Trump receberam este e-mail aqui, vindo deste remetente, que é o pessoal do gabinete do Donald Trump. Eu não estou aqui fazendo gracinha. E todo mundo sabe que eu estou muito, né, nesta intermediação com a família Trump, com o gabinete de transição dele. E eu esperava muito por esse convite. Se eu fosse para falsificar alguma coisa, eu teria feito lá atrás, não agora, né, onde inclusive não falta tanto tempo assim para a posse. Hoje é dia 11 de janeiro, temos 9 dias até o dia 20, que é o dia da posse. E a propósito, eu imagino que os americanos estejam muito furiosos com Alexandre de Moraes, porque é provável que esse e-mail aqui agora esteja com a sua caixa de entrada abarrotada. Espero que não, mas por que divulgar esse e-mail aqui e transformá-lo público? Está em tudo quanto é imprensa desde hoje cedinho. E sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Ora, eu não sei qual é a experiência que o ministro Alexandre de Moraes tem com relação a posses presidenciais norte-americanas. Eu também não tenho, nunca fui convidado para uma posse presidencial norte-americana. Né? Mas eu adianto a todos vocês que não existe uma formalidade. Não existe algo acima da média. É um e-mail que chega. E você está convidado. E você, inclusive, preenche um link depois do Secret Service, que é o GSI lá dos Estados Unidos, com os seus dados. Tá? Isso aí depois vem de maneira acessória, porque o Secret Service ele tem o controle de todas as pessoas que vão estar nos arredores, não só na cerimônia de posse, mas nos arredores. Tem uma área que ela é isolada, um raio de alguns quilômetros de onde o Trump vai estar, que ela é isolada, que ninguém entra por nada. E as pessoas que entram, elas passam por uma checagem da sua identidade. Né? E ele finaliza aqui o Alexandre de Moraes, diante do exposto, determina que a defesa de Jair Bolsonaro apresente documento oficial. Pergunto, o que se entende por documento oficial? Nos termos do artigo 236. O artigo 236 ele fala que é um documento, né, o documento estrangeiro ele vai ser traduzido por um tradutor juramentado ou apontado pelo, no caso aí o Alexandre de Moraes, que vai decidir alguém que possa fazer essa transcrição. Isso daí é uma formalidade, é o de menos, mas é o que fala o artigo 236. Após a necessária complementação, abre-se vista imediatamente a PGR para a manifestação. Eu acho que é uma burocracia exagerada, sem necessidade. Jair Bolsonaro não apresenta qualquer indício de fuga do país, muito pelo contrário. Tem cumprido todas as ordens, ainda que contestáveis, do ministro Alexandre de Moraes. Vamos imaginar que a não autorização para Jair Bolsonaro ir ao exterior venha por falta de prazo, por um excesso de burocracia. Certamente isso aqui vai ter o mesmo efeito de que se o Alexandre de Moraes tivesse negado explicitamente a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Não tem sombra de dúvidas disso.
né? E eu não acho saudável para a relação entre Estados Unidos e Brasil que a gente tenha entreveros desnecessários. A gente está falando da maior potência econômica do mundo, da maior potência bélica do mundo, que já está fazendo muita coisa mudar com a eleição do Trump. 12 horas depois da sua eleição, o Hamas pediu uma trégua, um cessar-fogo, né? Dia seguinte, o Putin disse que estava pronto para conversar com relação à guerra com a Ucrânia. Né? O Xi Jinping falou que espera uma coexistência pacífica com o governo Trump. Dentre vários outros acontecimentos, né? Queda de primeiro-ministro na França, na Alemanha, agora no Canadá. E então a gente está vendo muita coisa mudar. Eu confesso que eu gostaria, né, de ver o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, assim como foi na posse do presidente Javier Milei na Argentina, ao lado de chefes de Estado, de pessoas que fazem parte do círculo político dele. Como eu não vejo nenhum fundamento para que o Alexandre de Moraes negue a saída do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o que vai ficar, é muito óbvio, é que o Brasil realmente vive uma ditadura, onde, mesmo sem fundamento, o juiz Alexandre de Moraes chega a não permitir a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump, lembrando ainda que Trump despachou pessoalmente esse convite a Jair Bolsonaro. Não foi um assessor que descolou um convite para o Jair Bolsonaro, um ingresso para entrar ali no meio daquele seleto grupo, não. Foi o Trump que analisou, foi assessorado, fez uma reunião e decidiu: chamem, convidem o Jair Messias Bolsonaro. Perfeito? Ele e mais um convidado, que no caso será a primeira-dama Michele Bolsonaro. E nesse mesmo dia da posse, após o evento de posse, ainda haverá um jantar onde eles vão ter a possibilidade de estar juntos. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine, né, a mente das autoridades brasileiras.